Olá, pessoal! Vamos começar então a nossa aula de revisão de tudo aquilo que foi visto antes da quarentena. Essa apresentação vai ser mais por um lembrete e a gente vai acompanhando os slides aí para poder trazer a memória de vocês. Então vamos lá. O primeiro conteúdo que nós vamos relembrar são os tipos de carbono. Nós vimos dois tipos de classificação para o carbono, aí no slide 2. Temos o tipo de carbono em relação à ligação que ele faz, se ele faz só ligações simples, ou que a gente chamava de sigma, ou se ele faz ligações do tipo dupla e tripla. Toda vez que o carbono fizer apenas ligações simples, nós vamos chamá-lo de carbono saturado. E quando o carbono fizer pelo menos uma dupla ou tripla, mesmo que as demais sejam simples, tendo pelo menos uma dupla ou tripla, eu falo que esse carbono é insaturado. Temos um exemplo aí em que eu denominei de S os carbonos saturados e de I os carbonos insaturados. O segundo tipo de classificação que nós vimos foi quanto ao número de carbonos ligados ao carbono que eu estou analisando. Então, eu vou olhar carbono por carbono, paro no primeiro carbono. A quantos carbonos ele está ligado? Se ele estiver ligado a apenas um outro carbono, eu falo que esse carbono é primário. Se ele estiver ligado a dois carbonos diferentes, eu falo que esse carbono é secundário. Se ele estiver ligado a três carbonos diferentes, terciário. E se ele estiver ligado a quatro carbonos diferentes, quaternário. Temos aqui uma estrutura, tenho este primeiro carbono aqui em cima, ele é primário porque só está ligado a mais um carbono. Se eu pegar o segundo carbono aí, ele está ligado a três carbonos diferentes, mesmo que ele tenha uma dupla, essa dupla está ligada só a um carbono. Então, são três carbonos diferentes, ele é um carbono terciário. E assim por diante, a gente consegue classificar em primário, secundário ou terciário. Coloquei aí dois exemplos para que a gente possa fazer essa classificação de saturado e insaturado e a classificação de primário, secundário, terciário e quaternário. Olhando a primeira estrutura aí do slide 3, nós temos aí inúmeros carbonos e nós vamos classificá-los em saturado ou insaturado. Tenho aqui o primeiro carboninho aqui da ponta, só está ligado a um carbono por meio de uma ligação simples, o resto são três hidrogênios que também são ligações simples. Lembrem que na fórmula estrutural de linha a gente não vai ver todos os átomos de hidrogênio, nem as ligações com eles, então ele só tem ligações simples, carbono saturado. Quando eu olho todos os carbonos do anel aromático, a gente percebe que todos eles estão fazendo pelo menos uma dupla ligação. Então, todos os carbonos do anel aromático são carbonos insaturados. E aí a gente continua. Tem o carbono que está ligado ao oxigênio por meio de uma dupla, está fazendo dupla insaturado. E os demais carbonos só estão fazendo ligações simples. Então, eu tenho aí carbonos saturados. A gente vai colocar S nos carbonos que são saturados e I nos carbonos que são insaturados. Indo para a segunda estrutura, ainda no slide 3, nós temos o mesmo esquema, aonde os carbonos só estiverem fazendo ligações simples, eu tenho um carbono saturado. Onde os carbonos estiverem fazendo pelo menos uma dupla ou tripla ligação, eu tenho um carbono insaturado. Então, a gente classificando cada um desses carbonos, nós temos aí, completando os carboninhos, S, onde é saturado, e onde é insaturado, ok? Agora a gente pode classificar esses carbonos pelo segundo método de classificação que nós falamos, que é primário para os carbonos que estiverem ligados só a um carbono, secundário a 2, terciário a 3, quaternário a 4. Então, nós vamos olhar aí para a mesma estrutura que nós fizemos a primeira classificação. No slide 4, nós temos aí primeiro carbono, só está ligado a um carbono, então ele é um carbono primário. Segundo carbono, está ligado a três carbonos diferentes, então ele é um carbono terciário. E assim por diante, nós conseguimos classificar. Primário, eu vou marcar com um círculo carbono em vermelho, secundário em azul, terciário em verde e quaternário em roxo, conforme está na legenda aí. Então, nós temos aí a classificação. Não temos nenhum carbono quaternário nesse exemplo. Tem os carbonos primários, secundários e terciários. Mesma coisa a gente faz para a segunda estrutura, olhando o número de carbonos ligados. Por exemplo, se a gente olhar esse carboninho aqui, ele está ligado 1, 2,
3 carbonos, porque aqui não é um carbono, então ele é terciário. Nessa estrutura a gente também não tem nenhum carbono quaternário, ok? Deu para relembrar as classificações dos carbonos? E aí depois nós vimos os tipos de fórmula estrutural. Lembrando que nós temos 3 tipos de fórmula estrutural. Fórmula estrutural completa, que o próprio nome já me dá a dica, ela tem que ser completa. Tenho todos os átomos de hidrogênio, todos os átomos de carbono, ou seja, todos os átomos do meu composto e todas as ligações que ele faz. Tem que ser mostradas. Na fórmula estrutural condensada, a gente vai omitir as ligações entre o carbono e o hidrogênio. Então, eu condenso esses átomos de hidrogênio. Quando eu condenso os átomos de hidrogênio, em vez de colocar hidrogênio, 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 eu coloco o H com 3zinho referente aos 3 hidrogênios que estão ligados a esse carbono. Lembrando que os hidrogênios de cada carbono tem que vir ao lado desse carbono que ele está, porque senão a gente não vai saber em que carbono que ele está. No início a gente pode colocar o hidrogênio antes, mas nos demais, o hidrogênio sempre depois do carbono. No início pode também colocar o hidrogênio depois. No restante, sempre depois, ok? No terceiro tipo de fórmula estrutural, nós temos aí a fórmula estrutural de linha, que a gente não mostra nenhum átomo de carbono, nenhum átomo de hidrogênio, não mostra nenhuma ligação entre carbono e hidrogênio, eu só mostro as ligações entre carbono e carbono com outros átomos diferentes. E aí, então, como que eu sei aonde estão os átomos de carbono nessa estrutura? Lembra que a gente vai reconhecer cada carbono por uma ponta ou quina. Aqui eu não tenho um carbono, mas é uma ponta. Mas por que eu não tenho um carbono aqui? Porque ele já tem um outro átomo aí. Agora aqui eu tenho uma quina, eu tenho um carbono. Aqui eu tenho uma ponta que não tem nenhum outro átomo, é um carbono. Então esse composto aqui é o mesmo que está aqui em cima, que está aqui em cima. Os 3 compostos são o mesmo, representados pelas fórmulas estruturais que eu posso ter. Completa, onde eu mostro todos os átomos. Condensada, onde eu condenso ou omito as ligações carbono-hidrogênio, e a de linha, que eu vou omitir aí, vou esconder as ligações carbono-hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio, todos os átomos de carbono, ok? Deu para relembrar? E aí, então, nós fomos para a parte das cadeias carbônicas. Na parte das cadeias carbônicas, eu dei um esqueminha para vocês têm tudo isso no caderno, em que a gente conseguia dar todas as classificações possíveis para cada composto. Vamos só relembrar cada uma dessas classificações. Primeira coisa que eu olho, essa cadeia é aberta ou fechada. Lembrando que essa é a única que eu posso dizer que é mista, quando eu tenho uma parte aberta e uma parte fechada. Se ela for aberta, significa que não tem ciclo, não tem parte fechada nela, ok? Então, posso chamar ela de aberta ou acíclica. E se ela tiver ciclo, fechada ou cíclica. Sabendo isso, eu passo para a próxima classificação. Pode ser alifática, que também é chamada de alicíclica, ou aromática. O que faz de uma cadeia aromática? A presença de um anel aromático. Lembrando que o anel aromático é um anel de 6 carbonos com 3 duplas ligações intercaladas ou conjugadas. Eu tenho esse anel, é uma cadeia aromática. Eu não tenho esse anel, é uma cadeia alifática ou alicíclica, ok? E aí depois a gente olha se essa cadeia é normal ou ramificada. Lembrando que a gente vai seguindo o esqueminha. Normal ou ramificada. Normal, eu não tenho nenhum raminho pendurado. Lembrando que a ramificação tem que ter carbono para que seja considerada uma ramificação. Se o que está pendurado é um oxigênio, isso não é uma ramificação, ok? Se tiver, cadeia ramificada. Se não tiver, cadeia normal. Saturada ou insaturada, mesmo conceito lá de trás das classificações. Insaturação, lembra de dupla e tripla ligação. Tenho pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Esse entre carbonos é muito importante. Eu preciso que a dupla ou a tripla ligação esteja entre carbonos para que a minha cadeia seja considerada insaturada. Se eu não tenho nenhuma dupla ou tripla ligação entre carbonos, a cadeia é saturada. Ah, professora, mas eu tenho uma dupla do carbono com oxigênio. Não serve. Dupla ou tripla entre carbonos. Se tiver, insaturada. Se não tiver, saturada. Depois, homogênea e heterogênea. Ela vai ser heterogênea quando eu tiver pelo menos um átomo, que é diferente de carbono e hidrogênio, entre carbonos. Ele precisa estar
entre carbonos. Se eu tenho um átomo diferente entre carbonos, minha cadeia é considerada heterogênea, porque esse átomo é chamado de heteroátomo. Se eu não tenho um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos, cadeia homogênea. No caso das aromáticas, a gente tem ainda mais duas classificações possíveis, que são essas duas aqui, ó, lá no slide 6 que a gente está vendo. A cadeia pode ser mononucleada ou polinucleada, ou seja, um anel aromático ou mais anéis aromáticos. No caso das que forem polinucleadas, ou seja, que tiver mais de um anel aromático, eu ainda posso classificar ela em isolada ou condensada. Isolada é quando esses dois ou mais anéis aromáticos não estão ligados entre si, não há carbono que faça parte de dois ou mais anéis, ou condensada quando eu tenho carbono em comum com mais de um anel, ok? E aí a gente vai para os exemplos das cadeias carbônicas. Coloquei 6 exemplos aí para a gente classificar. A gente vai seguir o nosso esqueminha. Então, olhando para a primeira estrutura, aberta ou fechada? Aberta. Alifática ou aromática? Alifática. Normal ou ramificada? Normal, porque eu não tenho nenhuma ramificação, nenhum raminho de carbono saindo da cadeia principal. Então, normal. Saturada ou insaturada? Saturada, porque eu não tenho nenhuma dupla ou tripla entre carbonos. Homogênea ou heterogênea? Homogênea, porque não tenho nenhum átomo diferente entre carbonos. E aí, então, a gente tem a classificação. E aí, eu já coloquei para vocês toda a classificação do restante. Se a gente olhar o segundo, ó, aberta também, alifática, porque eu não tenho anel aromático, ramificada, porque eu tenho um raminho aqui, ó. Insaturada, porque eu tenho uma dupla ligação entre carbonos, homogêneo, porque eu não tenho nenhum átomo diferente. Seguindo para o terceiro exemplo, mista, porque eu tenho uma parte aberta e uma parte fechada. Alifática, porque essa parte fechada não é um anel aromático. Ah, mas tem 6 carbonos, mas para ser um anel aromático tem que ter 6 carbonos, 3 duplas ligações conjugadas ou intercaladas. Ramificada, ramificada, porque se eu assumir essa como cadeia principal, eu tenho um ramo aqui. E vice-versa. Insaturado, porque eu tenho uma dupla aqui, outra dupla aqui, uma tripla aqui, tudo entre carbonos, é insaturada. Homogênea, porque eu não tenho nenhum átomo diferente. No quarto composto, fechada, tem os dois anéis aromáticos aí. Aromática. Ramificada, porque eu não consigo seguir passando por todos direto. Insaturada, porque eu tenho duplas, ó, toda aromática é insaturada. Porque para ser aromático precisa de um anel com duplas ligações. Heterogêneo, porque eu tenho um oxigênio aqui entre carbonos. Polinucleada, porque eu tenho 2 anéis aromáticos. Isolada, porque esses 2 anéis aromáticos não estão ligados entre si. No quinto exemplo, fechada, aromática, porque eu tenho anel aromático. Ramificada, porque eu tenho um raminho aí pendurado. Homogêneo, porque eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos. Mononucleado, porque eu só tenho um anel aromático. E para fechar nesse slide aí, fechada, aromática, porque eu tenho anéis aromáticos, normal, insaturada, porque eu tenho duplas ligações, polinucleada, porque eu tenho 3 anéis aromáticos, condensada, porque esses anéis aromáticos estão ligados entre si, ok? Coloquei mais 3 exemplos aí para a gente classificar. Primeiro lá, aberta, alifática, não tenho nenhum anel aromático, ramificada, saturada. Ah, professora, mas tem dupla ligação. Mas essa dupla ligação não está entre carbonos, então ela é saturada. E heterogênea, porque eu tenho o átomo de nitrogênio entre carbonos. Os oxigênios não estão entre carbonos. O que deixa a minha cadeia heterogênea são os átomos de nitrogênio. No segundo exemplo desse slide aí, aberta, alifática, ramificada, certo? Porque eu não consigo seguir pegando todos os carbonos, porque eu tenho um raminho aqui. Ou se eu seguir aqui para baixo, eu tenho um raminho aqui. Saturada, porque eu não tenho nenhuma dupla ligação entre carbonos. E homogêneo, porque eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio que esteja localizado entre carbonos. Todos aqui estão em pontas. E o último aí, fechada, aromática, aqui fechada ou mista, tá? Aromática porque eu tenho anel aromático, ramificada porque eu tenho ramos, no caso aqui é um
um raminho, porque eu tenho carbono aqui, então isso aqui é considerado um ramo. Insaturado, porque eu tenho duplas ligações entre carbonos, não essa, mas essas aqui. Heterogênica, porque eu tenho um oxigênio aqui, ó, entre carbonos. Polinucleada, porque eu tenho dois anéis aromáticos. Isolada, porque esses dois anéis aromáticos não estão ligados entre si. Ok? Então, relembrado, podemos seguir para a próxima aula. Até mais!